Olá, meu nome é Edson Piacentini, esse é o Minuto Excel e hoje a gente vai aprender a fazer um gráfico dinâmico. Esse gráfico tem o objetivo de destacar quem atingiu ou não a meta e como fazer este gráfico, né? Então, bora lá. A gente tem aqui o exemplo dele pronto, que eu quero que vocês observem como ele funciona, e depois como a gente chegou nisso. Eu vou construir do zero para a gente aprender direitinho, ok? Então, a primeira coisa é entender que aqui eu tenho uma meta estipulada, aqui eu tenho os valores de meta, e aqui eu tenho um campo de análise, que é o que vai me ajudar a compor esse gráfico. No caso aqui, por exemplo, da primeira venda do Rio de Janeiro, ela atingiu a meta, portanto, o valor aparece em azul, né, numa coluna em azul, mas se eu digitar um valor abaixo de 90 mil, que é a meta, então, por exemplo, 78 mil, ele fica automaticamente vermelho, né? Se eu colocar uma meta acima, então, por exemplo, aqui no 89, eu colocar 110 mil, ele vai automaticamente mudar para azul. Então, como é que se faz esse tipo de gráfico, né? Bom, antes de qualquer coisa, eu dentro da tabela tenho que ter uma coluna, que não necessariamente precisa ser visível, mas precisa estar aqui porque ela vai nos ajudar a desenvolver esse tipo de análise. Eu vou clicar na fórmula duas vezes para que a gente veja que existe uma fórmula de lógica aqui que diz o seguinte: se o valor contido nesta célula for maior ou igual ao valor estipulado aqui no campo da meta, então eu quero que esse valor apareça, né? Apareça o valor de B4. Caso contrário, eu quero que apareça zero. Então, basicamente, essa fórmula faz o quê? Se o valor que está aqui é maior que os 90 mil, por exemplo, 100 mil, então ele aparece, o 100 mil aparece. Mas se ele for abaixo da meta, tipo 80 mil, então ele não aparece, ok? Essa fórmula ela deve ser feita em cada uma das linhas dos valores faturados aqui, ó, como está aqui, né? A partir do momento que eu tenho isso, então eu vou fazer agora um gráfico de coluna simples. Eu vou usar, a princípio, só essas duas colunas para criar o gráfico. Eu vou lá em inserir um gráfico de linha comum. Vou pegar aqui a mesma formatação que foi usada no gráfico de exemplo para a gente fazer igualzinho ali. Então, eu já de cara coloquei aqui essa informação, que é como eu quero que o gráfico fique. Eu não peguei a terceira coluna porque eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente pode inserir um novo dado dentro do gráfico, né? Muita gente vem aqui, expande assim, ou vai lá em selecionar dados e cria uma nova série. Tem um jeito um pouco mais simples, olha só. Eu vou selecionar esses dados, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui dentro. Olha, eu clico dentro do gráfico e dou um Ctrl V e está lá as informações que eu preciso dentro do gráfico. Então você vê que esse negócio de Ctrl C, Ctrl V dentro do gráfico, né, para inserir uma nova série de dados, funciona super bem. Tenta isso no seu dia a dia, você vai ver que você ganha um tempo enorme. E agora, como é que eu faço para que esse jogo de trocar a cor aconteça? Na verdade, o que a gente vai fazer é uma coisa bem interessante, que é assim, a gente vai pôr uma coluna exatamente na frente da outra. Quando essa coluna estiver zerada, ela some, aparece a que está atrás. Quando ela tiver valor, ela aparece e cobre a coluna que está atrás. Então é o que acontece aqui, por exemplo. Se eu venho aqui, por exemplo, e lanço um valor acima de 90 mil, ele aparece aqui. Quando ele aparece aqui, o valor dessa coluna é coberto pelo valor que está aqui. Quando não acontece isso, fica como este, olha, zerado. E aí aparece o valor que está atrás. Aqui, para fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou bater o botão direito do mouse aqui em cima dessa nova série que foi inserida e vou vir aqui em formatar série de dados. Abrindo essa janela na lateral, eu tenho aqui sobreposição de série e largura do espaçamento. Veja, a sobreposição eu vou colocar 100%, ou seja, ela vai ficar totalmente sobreposta. Então eu vou colocar 100%. Este valor tem que ser 100%. O de baixo já é a gosto do freguês. Então, eu vou colocar aqui 40%, que é para ele dar uma aumentada nessa espessura da coluna, né? Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui qualquer valor, eu poderia colocar 50%, por exemplo, né? E ele iria estreitar um pouco mais.
Eu vou manter aqui os 40% para ficar igual ao que eu fiz ali no exemplo. A partir disto, o gráfico já estaria funcionando, porque ele já vai mostrar para mim essa informação de que se ele atingiu a meta, ele fica de uma cor. Vamos pegar aqui Rio de Janeiro, que é a nossa primeira coluna. Está laranja. Se ele não atingir a meta, então 60 mil, por exemplo, ele fica azul. Só que eu quero sobrepor isso com cores diferentes. Então eu vou pegar a coluna que está azul, que é quem não atingiu a meta, e vou vir aqui no baldinho da página inicial e vou dizer que quero vermelho. E aquele que mostra que atingiu a meta, que aqui agora está em laranja, eu vou colocar em azul, por exemplo. Cores estas que também podem variar de acordo com o tipo de gosto seu ou da sua necessidade. Esses valores, a princípio, eu não vou colocar aqui, então eu vou apagar, e essas linhas também eu não vou colocar como necessárias, olha, né? O gráfico feito, eu vou colocar agora aqui algumas coisas. Então, por exemplo, olha, em designer de gráfico, eu venho aqui, ó, adicionar elementos. Eu quero o título do gráfico na parte de cima e também quero o rótulo de dados na parte, na extremidade externa, por exemplo, que é como está lá, né? Basicamente, o nosso gráfico está pronto. Vejam lá, né? Eu aqui dentro do gráfico vou colocar o título que eu quero. Então, eu vou colocar como está lá, análise de meta. Aqui embaixo eu quero colocar uma legenda, mas a legenda também tem uma coisinha que eu quero ensinar para vocês que é interessante. Então, quando você clica no gráfico, vem aqui em designer de gráfico, adicionar elementos e pega a legenda, nem sempre a legenda vem do jeito que a gente quer, com o título que a gente quer. Olha, eu vou colocar aqui na parte de inferior, né? Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, vermelho está faturamento, o azul está série 2, nada a ver, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar no gráfico, vou em selecionar dados, e aqui, olha, estão as séries que foram criadas. A primeira é aquela que não atingiu a meta, não bateu a meta. Então, eu vou entrar aqui, ó, vou clicar e vou bater em editar. E aí eu vou colocar aqui, olha, não bateu, ou não atingiu, ou enfim, meta não cumprida. Você pode escrever o que você quiser. Eu vou dar um OK. E agora eu pego série 2, que está com o nome série 2 aqui, que não tem nada a ver. Venho em editar e coloco bateu, por exemplo. Né? Dou um OK e está feito lá o nosso gráfico. Veja, é importante ressaltar que é preciso ter uma fórmula que zere ou mostre o valor atingido. É preciso ter um campo em que você estabeleça a meta. É preciso criar o gráfico e sobrepor as colunas. Para isso, a gente bateu o botão direito, foi lá em formatar série de dados, e veio aqui e colocou sobreposição de 100%, e a gente fez com que a largura do espaçamento diminuísse para 40%, que ficou um pouco mais larga cada coluna, né? Visualmente fica mais interessante. Depois a gente tirou aquelas medidas aqui do lado, colocando, né, o rótulo de dados aqui. A gente também colocou a legenda mudando o nome e criou um aspecto mais profissional aqui para o gráfico, ok? Então, isso é um gráfico com uma análise interativa, né? Um gráfico que mostra para você se atingiu ou não já na cor de cada coluna, ok? Espero que vocês tenham entendido. O vídeo foi um pouco mais longo, mas tem assuntos que não cabem em um minuto e eu preciso explicar direitinho. Até o próximo vídeo e bora lá!